Ponto 34, alimentação escolar e atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar, referente aos meses de março a abril de 2020. Podemos aprovar? Senhor Presidente, tenho algumas questões, se me der licença. Faz favor. Então é o seguinte, aquilo que nós temos nesta informação, e corrijam-me se não for essa a interpretação correta, é o seguinte: as crianças usufruíram efetivamente das atividades de alimentação e das atividades de ensino e apoio à família de 1 a 13 de março, ou seja, as atividades seletivas só foram suspensas a partir do dia 13, ou seja, com o Decreto-Lei 10 de 2020, 13 de março. Pronto. Aquilo que estão aqui a propor, com o despacho do dirigente torna-se mais claro, é que haja uma isenção de 1 a 13 de março e restituir os valores que foram pagos, supostamente, há pais que pagaram aqui portanto, estes serviços e, portanto, a ideia aqui é devolver esse montante. A minha questão aqui é de que forma é que nós enquadramos esta isenção, tendo as crianças usufruído dos serviços e tendo o decreto-lei, como eu referi, o 10A, sido posterior à data da execução do serviço. Faço-me entender? Ou já falei um bocadinho rápido? Não. Não? Ou seja, não parece haver enquadramento para esta isenção. É a minha opinião. Não estou a dizer que eu não gostasse de isentar as pessoas. Estou a dizer é que não parece haver enquadramento, porque é assim, uma coisa é nós isentarmos na sequência das deliberações de Câmara que fizemos a seguir e considerando o facto das crianças não terem usufruído do serviço. Portanto, se não usufruírem do serviço, não se cobra o serviço, se ele foi faturado indevidamente, portanto aí penso que está tudo muito claro. Agora, num período em que as crianças usufruíram do serviço, não é? Parece-me que não temos condições de isentar, é a minha opinião. Ou seja, eu concordo com a aprovação digamos que desta informação, desta deliberação, exceto com este intervalo de 1 a 13, e penso que, a não ser que os senhores, Sr. Presidente e senhores vereadores, encontrem algum enquadramento aqui para isto que eu não esteja a ver. Então, não consigo... olha, espera aí, doutor Pedro, então é assim, já estava aqui a esclarecer que o doutor Pedro, ele está aqui em linha. Pronto, o que o doutor Pedro diz é que o nosso regulamento prevê estes casos excepcionais, certo, doutor Pedro? Sim, mas podemos ir para aprofundar isso, mas Pronto. o regulamento... Estão a ouvir, a estão a Câmara ouvir. da fixação de preços. Sim. A Câmara Municipal tem competências para fixar os preços. Artigo 59 da Lei 169/99 atualizada. Eu estou a ter aqui uma reincidência de som. Artigo 33 de A Câmara 75. Municipal tem competência Sim. para deliberar, da mesma forma que deliberou o julho, também foi com o mesmo articulado. Aqui a questão é que no atual regulamento nós faturamos mensalidades. E o serviço tem sido interrompido a partir do dia 13, teria que haver uma postura sobre ou pagam todos os pais que independentemente não usufruírem do serviço ou deliberamos uma isenção. E a proposta aí era de deliberar uma isenção para não, digamos, não pagar o justo pelo pecador, numa perspectiva de não se pagar serviços não prestados, Pois, mas sim isentar parcialmente serviços prestados. Pois, por isso é que nós também trazemos no ponto seguinte a isenção dos 50% da alimentação nas artes e nas carros, porque no regulamento atual os pais pagam mensalidade, pagam o serviço ao mês. Sempre. Nós não há faturações de serviço ao dia. Se houvesse faturações de serviço ao dia, era possível faturar e isentar de uma forma muito automática. Nós faturamos um serviço pré-pago. Por isso é que vem também a proposta a seguinte, nestes casos de isolamento profilático, também isentar 50%, porque até aqui isso não era possível. Isso mesmo. Não é? Isso mesmo. Vamos lá ver, eu estou a ouvir atentamente o que o Dr. Pedro está a dizer, a quem agradeço, digamos, o contributo aqui para a percepção do problema, mas a minha questão é muito simples. Se o nosso regulamento não está bem e vocês no ponto seguinte fazem referência a isso porque querem alterá-lo, mas como ele não está alterado, vamos ter que o considerar como ele está. A questão é, não parece que haja
o serviço foi prestado durante X dias, ou se os pais pagaram adiantado e pagaram o mês todo, que se restitua apenas a diferença do dia 13 para a frente, isso parece-me que há enquadramento. Agora vamos lá ver. Agora, isentar antes de haver um despacho como é este da situação de Covid, é que eu não encontro enquadramento. Ou seja, nós isentámos durante o ano, abril, maio e por aí fora, com o enquadramento legal das alterações que decorreram da pandemia, deste decreto-lei, das medidas excepcionais que houve. Ou estou errada? Está a ouvir, doutor Pedro? Sim. Doutor Pedro? Estou a ouvir uma parte. Sim. Mas eu estou com atraso, não sei o que estão a falar. A doutora Ana estava a perguntar se há enquadramento legal para esta isenção antes de entrarmos na situação de pandemia. Eu estou a fazer o feedback, estou a fazer como é que é o eco. Sim, sim. Vereadora, só um segundo, desculpe, eu vou-me ausentar agora um bocadinho, só 2 minutos o vereador substitui-me, está bem? O serviço foi interrompido a meio, vamos pensar isto em termos de calendário. O serviço de março é faturado no final de fevereiro. No final de fevereiro é faturado o serviço numa mensalidade do mês de março. O serviço, obviamente que estamos numa conjuntura com o tal regulamento perspectiva em que estão a pagar serviços que não foram efetivamente prestados porque foram interrompidos pela tal resolução do Conselho de Ministros. Vamos lá Nós ver. não podemos aqui criar aqui um fator de isenção diária. Não há essa figura no regulamento. Isto é faturado uma mensalidade. E é por esse motivo que se leva à isenção de parte. Pois, da parte que foi realizada e que não queremos isentar. A parte que foi realizada, a parte que não foi realizada, que automaticamente não poderia ser faturada, e a parte correspondente à realizada, mas que nós queremos isentar. E qual é o ponto do regulamento que nos permite isso? O que é que acha? Qual é o... O ponto do regulamento tem a ver com a competência da própria Câmara. Eu acho que, acima de tudo, é isso. A competência da Câmara está na fixação dos preços. E compete à Câmara, quando determinar o preço, da mesma forma que se determina anualmente, é a competência da Câmara determinar as AFs, o preço das AFs. Da mesma forma que é o mesmo órgão que deve pressupor a isenção do preço. Vereadora Célia, eu posso? Sim. Vamos lá ver. Percebo o raciocínio do Dr. Pedro, mas não concordo com ele. E passo a explicar porquê. É muito simples. Se a Câmara cobra um serviço por uma questão mensal, não é? Ou seja, se tem competência para determinar os preços do serviço, também pode, efetivamente, ter competência para determinar que, se o serviço foi prestado apenas 13 dias, esses 13 dias têm que ser pagos. Ou seja, só se tem que cobrar aos pais o correspondente a 13 dias, ponto. Foi o período em que as crianças usufruíram do serviço. Certo? Se houve uma faturação prévia, ou seja, se eu em fevereiro ou no final de fevereiro pago o mês de março, paguei o mês de março, agora a Câmara tem que emitir uma nota de crédito correspondente ao período dos serviços que não foram prestados, ou seja, de 13 de março para a frente. Não percebo a dificuldade nisto. Percebem o meu raciocínio? Sim. Ou seja, porque a minha questão é que enquadramento temos para a isenção. Não é só porque nós temos competência para a definição de preços, que temos competência para isentar tudo o que nos apetece. Ou seja, a isenção tem que ser fundamentada. E tem que ser muito excepcional, não havendo um regulamento que a tipifique, não é? Tem que ser muito excepcional. Mas eu não sei se nesta matéria, pronto, porque o raciocínio do Dr. Pedro, permitam-me interpretá-lo, é do ponto de vista mais pragmático, não é? No sentido daquilo que os pais, do fluxo. Não sei se aqui a área financeira pode dar um contributo relativamente a esta matéria. Ou seja, se isto foi também apreciado pela área financeira, ou se até o jurídico nos diz se pode isentar ou não pode isentar, porque a informação vem digamos, da perspectiva da área da educação, que tem uma leitura, não é? Que depois, às vezes, os juristas e os financeiros não têm a mesma leitura, quando cruzam os instrumentos e os normativos legais que têm a ver com isto. Doutora Sandra Paiva, consegue ajudar-nos aqui nesta dúvida da vereadora Ana?
Não estás? Olá, boa tarde. Olá. Obrigado. Primeiro, não sei se estou audível. Está perfeitamente. Sim, Oi, sim. então já é mau. Está É ótimo. mau. Se me puder Eu ajudar, não agradeço. conheço o ponto, portanto vou fazer uma avaliação genérica. Nós recebemos uma proposta em tempos de isenção e essa proposta foi devolvida ao serviço, neste caso à DDC, porque me parecia que não havia competência do vereador, da vereadora, neste caso, para a subscrição daquela proposta e, por outro lado, foi requerido, portanto, foi pedido que se averiguasse se a competência do assunto não era da Câmara e foi pedido o enquadramento legal da proposta que estava a ser apresentada aos serviços financeiros. Portanto, não sei se o tema é o mesmo, mas basicamente a isenção tem que ter um enquadramento jurídico. Portanto, na altura, em relação aos serviços que nos tinham sido pedidos, restituições e isenções, o processo foi devolvido para se averiguar se a competência juridicamente se era da Câmara ou da Presidente e qual era o enquadramento legal. É a única coisa que eu consigo dizer, Sr. Vice-Presidente. Muito bem, muito obrigado, doutora Sandra. Vereadora Ana, presumo que continua com dúvidas, não é? Sim, continuo. Sim. Ou seja, não estou tranquila em votar este ponto porque me parece que falta aqui falta-nos este enquadramento. Até porque vou-vos dizer outra coisa, quando a isenção não está prevista no regulamento, em nenhum regulamento interno, a competência é da Assembleia Municipal, não é da Câmara, faz isenções. Ok? Posso só Sim. dizer uma coisa, e atenção à questão aqui o IVA é isento, mas atenção em situações em que há liquidação de IVA. Não é o caso destes pontos, mas em situações que possam ter IVA. O impacto será sempre outro, e independentemente do IVA ser isento, há documentos a emitir e a reportar à autoridade tributária. Peço desculpa. Até porque são considerados atos nulos as deliberações do órgão que envolvem o exercício de poderes tributários, como é este, não é? Ou determinam o lançamento ou não o lançamento de taxas ou mais-valias. Ou seja, isto não é um problema assim só porque nos apetece isentar e porque eu acho que até era importante para as pessoas neste tempo atual. Não é essa a questão. Portanto, por favor, depois, os vossos órgãos de staff não interpretem a minha questão com outra finalidade que dê jeito. Ou seja, o que eu estou a levantar um problema muito claro, pronto. Não estou a dizer que não acho que deva haver apoio às pessoas e aos meninos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o facto de isto não vir, pronto, com este enquadramento que eu acho que era absolutamente fundamental para perceber se podemos isentar ou não. Muito bem. Célia, Então, pelo que eu percebo, é retirar o ponto e trazer um enquadramento jurídico, é isso? Não se podem retirar pontos, tem que ser reagendado. Reagendado. Sim, porque depois o nosso regulamento também não prevê meias mensalidades. Pronto, a nossa questão aqui é essa. Pronto, mas vamos reagendar depois o ponto então. Não é conveniente da tua parte? Verá, mas pronto, mas consegue-se contornar. Não? Então vamos reagendar este. Ouviu, doutor Pedro? Senhor vereador, posso... Sim, por favor, vereadora Lara. Ouvi, estou lá está, estou com atraso na emissão. Sim. Estou só a ouvir aquilo que a vereadora me está a dizer. Está bem. Está bem? Tá. Ok. Agora a vereadora Lara vai... A senhora Presidente já chegou, mas eu dou a palavra à vereadora Lara e depois passo a reunião para o senhor Presidente de novo. Muito obrigado. É só por favor, vereadora. Desculpe, é só para dizer que nós não, portanto a vereadora Ana disseu as considerações sobre este ponto, nós não dissemos nada, mas nós concordamos obviamente, gostaríamos que a isenção fosse concedida, mas concordamos obviamente com a argumentação que apresentou e achamos que este ponto deve ser devidamente instruído para que possamos isentar em consciência ou decidir não isentar, por isso não nos foi perguntado, mas concordamos com a retirada do ponto. Reagendar. Para reagendar, sim. Sim.
Então, reagendar, sim. Neste caso, passamos ao ponto 36, que é a celebração de 35, acordo de 35, regularização de 35, dívida Presidente. referente... Presidente, Presidente, é o 35. 35. Desculpem. Não, Pensei que já passei o tivessem ponto. passado o Não, 35. não, ficámos no 35. Desculpem. Alimentação escolar, atividades de ensino e apoio à família do pré-escolar. Então aqui eu também tenho algumas questões, Sr. Presidente, Sim. se me der Necessidade de licença para alteração do questionar. procedimento de faturação. Sim. Então é o Estamos no ponto seguinte, 35, doutor Pedro. o ponto 35. Então é o seguinte, o título desta informação é necessidade de alteração do procedimento de faturação. Pronto. O conteúdo da informação refere-se a isenções e a reduções de pagamento. Pronto. Para além de depois ter uma proposta técnica, na fase final, que efetivamente nos leva à alteração do regulamento e à implementação de uma plataforma informática, que são dois aspectos que não foram, por alguma razão, transcritos para a minuta de deliberação. Pronto. Então, depois quero que comentem isso, se a vossa intenção é não os considerar, ou seja, que são efetivamente os dois aspectos que têm a ver com o assunto da informação. Mas, para além disso, o conteúdo refere dois aspectos, isenções e as reduções de pagamento de serviços, e propõe, no caso concreto, aplicar a isenção da mensalidade de alimentação escolar aos serviços de apoio à família em setembro. E eu pergunto assim, porquê em setembro? Ou seja, ou melhor, porquê só em setembro? Se é para criar um estímulo e apoio à família em período pandémico, não é? É assim, faz-me sentido que se aplica o ano inteiro, não apenas em setembro. E depois há aqui outra questão, que é, porquê aplicar uma redução de 50% da mensalidade de todos os alunos que ficam em isolamento profilático apenas no mês de novembro? Não, é para sempre aí. Vereadora Célia, o que está, eu estou a ler, portanto eu estou a referir, Sim. o que está é para o mês de novembro, e eu pergunto, então, e os miúdos que ficaram em outubro e em setembro em isolamento e que vão estar em dezembro e que vão estar, não sei, em janeiro e por aí fora? Vamos lá ver, assim, está-me atrapalhada, esta informação está-me atrapalhada, peço desculpa, mas o termo correto é isso, porquê? Porque, e veja-se, a minuta de deliberação diz aplicar no mês de setembro de 2020 a medida de isenção total do pagamento da mensalidade. Para além disso, eu recolhi a informação junto de pais que me deram nota que os serviços ainda não foram faturados este ano letivo. Isso é verdade? É? Então os pais, quando tiverem que pagar, vão reagir, não é? Como vocês imaginam. Uma coisa é pagar um mês e outra coisa é pagar 4 meses. Sim, não, mas... É assim, é completamente fora de qualquer perspectiva de apoio à família, não é? Pronto. Mas, de qualquer das formas, é assim, a vereadora Célia até pode dizer que a intenção era outra. O que está escrito, e é inequívoco, é aplicar no mês de setembro medida de isenção total do pagamento da mensalidade escolar e portanto, essa redução em novembro. E é assim, confesso que não percebo o propósito desta informação. Então, posso, Presidenta? Posso, Presidenta? Sim, vereadora, sim. Sim, então a nossa proposta, e eu estou aqui a ler a minuta de deliberação, às vezes até posso ter visto mal, mas a proposta é aplicar no mês de setembro a medida de isenção total do pagamento da alimentação das aves e das caves. Lembro que este início do ano foi atribulado, são 9 dias de serviços, que alguns pais se esqueceram de entregar documentos, outros se esqueceram de fazer a inscrição, portanto isto era aqui mais um apoio a estas famílias e libertávamos o pagamento destes serviços no mês de setembro. Depois, o ponto 2, implementar uma redução de 50% na mensalidade dos alunos, e não diz aí um mês, que estiverem em isolamento profilático. Porquê? Vereadora, está aí o mês, desculpe interrompê-la, mas está aí o mês. Faturas de novembro de 2020. Desculpe lá. Estou a ver a minuta. A técnica propõe aplicar no mês, a informação técnica propõe aplicar no mês de setembro de 2020. Depois a técnica diz ainda, com efeitos em emissão de faturas de novembro de 2020, implementar uma redução na mensalidade dos alunos, em isolamento profilático. Depois a análise do regulamento de implementação. E a minuta, não é?
Também só faz referência a estes 2 primeiros pontos. Sim, mas a minuta fala na isenção dos 50% e não fala já na isenção só no mês de novembro, fala na isenção sempre de 50% quando os alunos estiverem em isolamento profilático. A minuta está certa. A informação não é isso que diz, mas pronto. Mas a informação tem lá o mês de novembro, mas depois a minuta está certa, não tem lá mês de novembro. A ideia era, os 9 dias de setembro foram 9 dias atribulados que pais se esqueceram de entregar documentos, alguns esqueceram-se de fazer a inscrição ou fizeram muito tarde, uns miúdos entraram a 14, outros miúdos entraram a 17, pronto. E então a nossa proposta era a isenção no mês de setembro, tendo em conta todos estes constrangimentos. E também aprovar aqui a isenção da mensalidade nas AFS e nas CAFs e na alimentação dos alunos que estão em isolamento profilático, porque até aqui eles tiram a mensalidade, pagam o mês todo, tendo a nós o comprovativo que eles estão em isolamento profilático, não faz sentido estarmos a receber tudo. E por isso aí a proposta de redução dos 50%, porque eles estão 14, 15 dias em casa. Era essa a nossa proposta. Relativamente aos outros 2 pontos, que era a impossibilidade de anexar documentos, isso foi visto que nós já tínhamos falado nisso, aquele formulário que nós fizemos não havia essa possibilidade. A plataforma, estamos a tratar disso, já temos até uma reunião agendada para setembro com a EduBox para tentar implementar aqui a nossa plataforma também no Conselho. Houve aqui alguns constrangimentos porque havia um agrupamento que não cedia os dados dos alunos, mas agora já conseguimos contornar isso e penso que estamos em situação de avançar com essa plataforma. Isso não é referido na deliberação, vereadora Célia, sabe disso, não é? Sim. Está referido, está na proposta técnica, sim. O dirigente concorda, tudo ok, mas depois na deliberação esses 2 aspectos foram supridos. Pronto. Para além do aspecto que eu referi, coloca-se aqui também a minha dúvida, que é, primeiro não concordo com uma isenção só para setembro, com os fundamentos, como aqui refere na informação, uma perspectiva de incentivo e apoio à família do Conselho, ou seja, nós precisamos de apoiar as famílias do Conselho o ano inteiro, ou decidimos que há uma isenção para o ano inteiro, ou então não faz sentido nenhum ser em setembro, na minha ótica. Para além disso, de ser considerada a isenção, coloca-se o problema que eu expus no ponto anterior, enquadramento local e financeiro para a isenção poder ser feita. Doutor Pedro, quer dizer alguma coisa? Doutor Pedro? Doutor Pedro? Eu estou a ouvir, estou a acabar de ouvir a declaração da vereadora Ana. Está bem. Pronto, eles lá parece que ouvem um bocadinho mais tarde, então ele está acabado de ouvir a intervenção da doutora Ana para depois. Sim. Sim, pronto, a questão da vereadora Ana então é semelhante ao ponto anterior, pelo que, da nosso ponto de vista, a competência era efetivamente do mesmo, foi identificada da mesma forma que o mês de março. A questão já agora com uma informação adicional, a questão do ponto 3 e 4 da informação sobre a plataforma, achámos que não era relevante conter na deliberação, porque para já é uma questão interna e é uma questão interna da divisão e também da senhora vereadora e que não achámos nós que não era relevante para o órgão a competência de decidir a implementação dessa aplicação, porque isso está na esfera da competência, neste caso, da vereadora, e achámos que não era relevante para conter na deliberação. Em relação ao restante, então, a vereadora que se for necessário obter o parecer jurídico do ponto anterior, releva também para este. Já agora, se me permite só acrescentar uma coisa relativamente aí ao problema que estavam a colocar, que tem a ver com o pagamento das mensalidades. É assim, nos meses de setembro e dezembro, na Páscoa, os pais já só pagam metade, 12,5 €. Por causa dos períodos de férias. Eu não estou a perceber porque é que em março, tendo usufruído só do serviço... E é pausas letivas, não é? É, nas interrupções de férias, ou seja, é possível pagar metade do tempo. A minha questão é, se é possível nas férias, não é? Será que não é possível enquadrar isto com o período pandémico
e só considerar metade do mês também, no caso do 1 a 13, bom, eu devolvo isto para quem analisar isto juridicamente e financeiramente. Pronto, só estou a levantar os problemas para depois aparecer a solução. Pronto. Então retiramos estes 2 pontos para pedir aqui um parecer jurídico relativamente a esta isenção do mês de setembro e do mês de março. A vereadora Alexandra está a pedir a palavra, desculpa, não tinha percebido. Não, faz mal, faz mal. Sim, vereadora, com certeza. Não, era só porque queria dizer que tenho tido nota de alguns pais que estão muito preocupados com o facto de não estarem a ser cobradas as CAFs, não estarem a ser cobradas as refeições. E depois dizem que quando se vier tudo junto, não têm dinheiro para pagar tudo. Sim, mas isso depois... Foi que depois tenho de fazer aquilo que eu tenho dito, quero ver se estou a dizer bem, é que depois podem fazer um requerimento para pagamento em prestações, que a Câmara aceitará com certeza, mas de qualquer maneira é muito desagradável, não é? Terem que estar com esse trabalho, não sei se ainda têm que fazer prova de alguma dificuldade económica ou se basta só de ter que atendendo à situação que vem pedir, mas depois a prestação que eles vão pagar acumula com o mês que tiverem que pagar, é sempre um acréscimo. O que é que passa para isto estar desta maneira a funcionar tão mal? Não é que vocês sejam incompetentes, não é isso que eu quero dizer, não é isso, é de facto, os pais neste momento querem pagar, até acho que já têm ido aos serviços, já tenha dado os NIBs, tenha acontecido, e não conseguem pagar, os pais querem pagar e não conseguem, é o que me têm dito, estão com 4 meses. Não houve faturação, vereadora Alexandra. O problema é esse, não há faturação, não pagam. Mas porquê que não há faturação? Só acabar. A questão da faturação sucede todos os anos. Não há nesta altura, uma vez que a Câmara da Marinha Grande opta por fazer uma faturação pré-serviço ou pré-prestação de serviço, automaticamente está a assumir que a faturação do mês de setembro devia ser feita no limite até ao dia de início das aulas. Ela nunca foi, nos diversos anos, nunca foi possível de fazer sem um atraso. O atraso que deriva pela entrega, pela confirmação dos dados, também com alguma complexidade por parte dos agrupamentos a nível da rede escolar, da rede da parte das matrículas dos alunos, a entrega por parte dos encarregados de educação dos respectivos comprovativos de situação ao nível do escalão de abono, também a certificação e a validação do número de alunos por cada sala de AF. Isto tudo também é acrescido pelos nossos problemas também internos, que de uma forma muito clara também atravessamos e que tem possibilitado de uma regularização de uma fatura em tempo útil. O ano passado, por referência do ano passado, nós começámos a faturar o setembro no início de novembro. Efetivamente estamos com um mês de atraso, não há dúvida disso. Também nunca fazemos, é uma faturação em massa. Independentemente dos períodos que estão em atraso, não faturamos tudo ao mesmo tempo. Nós faturamos de uma forma diluída também no tempo e não faturamos agora, imaginando que hoje pudesse ser aprovada esta isenção, não chegávamos e não carregávamos no botão e faturávamos outubro, novembro e dezembro. Não fazíamos isso. Fazemos isso de uma forma também diluída no tempo para que os respectivos pais encarregados de educação possam despender, obviamente, os seus recursos financeiros para o pagamento destes serviços. Pronto, então eu peço desculpa, doutor Pedro, mas nunca me apercebi desta situação, nunca nenhum encarregado de educação se veio queixar à vereadora, pelo menos a mim, enquanto vereadora, de que estavam 4 meses para pagarem em atraso, nunca tive esta situação, mas pronto, se calhar é por desconhecimento meu, e se calhar também porque nunca antes se queixaram, nunca se lembraram de queixar, lembraram-se agora. Pronto, ok, obrigada. Então, Presidente, vamos ter que retirar este ponto também para a apreciação jurídica. Okay. Da isenção, não é? Da isenção. Mas relativamente ao isolamento profilático, a redução para 50%, sempre que essa situação se verificar, parece-vos bem? Oh, vereadora, para mim parece-me bem tudo, só que com enquadramento legal. O problema é esse, não é? Eu não estou para aprovar uma isenção que é um ato ilegal, aliás, que venha a ser considerado um ato nulo. Certo, muito bem, obrigada. Doutor Pedro, até já. Até já. Até já. Então, vamos passar
Ao ponto 36, então é assim, Sra. Presidente, eu acho que, independentemente de concordar com os pressupostos que assentam, que vêm elaborar esta proposta de deliberação de isentar as AVEs, as CAFs e as refeições escolares, portanto não está em causa que concordo que estamos numa situação em que as famílias viram os seus rendimentos suprimidos e, portanto, a isentar, concordo que se isente. No entanto, eu acho absolutamente contraproducente isentarmos, nós, as vereadoras da CDU, aliás, achamos absolutamente contraproducente isentar no final de dezembro, porque primeiro, não demos conhecimento aos encarregados de educação que estas atividades iriam ser isentas. Podíamos ter crianças que podiam ter usufruído destas atividades se soubessem que elas eram isentas. Estamos isto é quase uma benesse que se dá a quem já estava disponível para pagar estas refeições escolares e estas atividades, porque quando inscrevemos nestas atividades, os encarregados de educação já sabem que vai ser uma atividade paga, e não estamos a isentar quem poderia verdadeiramente ter necessidade deste serviço. Eu já sei que quem tem necessidades tem direito aos escalões, no entanto, importa realçar que os escalões são com base nos rendimentos dos anos anteriores e a pandemia, portanto, assolou o Conselho e o mundo este ano e, portanto, pode haver pessoas que tenham visto a sua situação agravada durante estes meses e que só agora, ao fim de 3 meses e meio de aulas, é que vamos informar os encarregados de educação que estas atividades eram isentas. Afinal, as crianças podiam ter comido na escola gratuitamente, afinal, podiam ter frequentado as AVEs e as CAFs gratuitamente. Eu não concordo com a isenção feita desta maneira. Nós não concordamos, aliás. Vereadora Ana. Então, muito obrigada, Sra. Presidente. Ouvi atentamente aqui o raciocínio da vereadora Lara, que de facto faz todo o sentido, na medida em que as pessoas têm que estar preparadas quando há um apoio, portanto ele é prévio, não é? Portanto, antes das coisas começarem, então anuncia-se que vai ser um apoio, para que as pessoas todas tenham essa informação, mas a minha preocupação ainda se centra a outro nível. Já para não falar na questão legal. Desculpe. Sim, não faz mal. A minha preocupação centra-se a outro nível, que é assim, este processo já veio à reunião de Câmara numa outra reunião, onde de facto nós nos pronunciámos relativamente ao documento e onde levantámos algumas questões. Quando levantámos as questões, fundamentalmente nós estávamos aqui a falar do seguinte, que é, onde é que está prevista a possibilidade da isenção? Ou seja, estamos a falar de um benefício público e onde é que isso está previsto? Na altura, como a informação da área técnica da especialidade não se pronunciava relativamente ao enquadramento da isenção, foi dito que era importante haver um parecer da área jurídica e financeira. Pronto. Neste processo, efetivamente, foi um parecer da área jurídica. Eu tive o cuidado de ler o regulamento também aqui, que regula, no fundo, a atividade, esta atividade em concreto e que determina os preços da atividade e, portanto, do que eu li, pode haver algum lapso na minha leitura, mas do que eu li não está prevista nenhuma isenção. Ou seja, o que estamos a dizer é que há um regulamento que regula a atividade que não prevê isenções. Ponto 1. Ponto 2. Quando se pede efetivamente o enquadramento da isenção e vem um parecer jurídico, eu confesso, e volto a dizer, eu não sou jurista e, portanto, de algum modo padeço dessa dificuldade e eu gostaria que ficasse esta nota prévia, mas efetivamente os fundamentos da informação jurídica em nada se centram na isenção, ou seja, a informação jurídica que veio para o processo, eu vou ler a nota final, só para todos estarmos detentores da particularidade do parecer, que diz o seguinte: e neste contexto, continuidade das políticas públicas municipais em matéria educativa e nos objetivos municipais de alargamento dos apoios educativos em matéria de ação social,
cabe à Câmara Municipal, no âmbito das atribuições e das competências conferidas na linha D do número 2 do 23, da linha HH do número 1 do 33 do regime jurídico das autarquias, vulgo Lei 75/2003 atualizada, apreciar e decidir as isenções. Ora, isto nós já sabíamos, ou seja, nós já sabemos que o município tem competências em matéria de educação e em matéria de ação social. Podia ter mais competências se tivesse aceitado o processo de transferência de competências. Ainda não aceitou. Mas até aqui estamos no ponto zero. O que esta informação jurídica não clarifica é qual é o enquadramento da isenção. E para o enquadramento da isenção tinha que buscar outros diplomas, designadamente a Lei 73/2003 atualizada. Ok, e essa sim clarifica, sem prejuízo de outro enquadramento que eu desconheça, mas essa sim clarifica que, no ponto 2 do artigo 16º, que as isenções e benefícios fiscais, vou só tirar a parte que eu acho que tem a ver com este ponto, que é, cabe à Assembleia Municipal, mediante proposta da Câmara, aprovar regulamento contendo os critérios e condições para o reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, relativamente aos impostos ou outros tributos próprios do município. E os benefícios fiscais referidos no número anterior devem ter em vista a tutela de interesses relevantes, com particular impacto na economia local e regional e a sua formulação ser genérica e obedecer, pronto, aquela coisa toda de linguagem mais jurídica. Ora, a minha dúvida continua a ser a mesma, Senhora Presidente. Sim, senhora, vamos aprovar uma isenção, mas eu tenho que ter a certeza absoluta que esta isenção tem enquadramento. Porque, caso contrário, nós corremos o risco de, não sendo este órgão, Câmara Municipal, o competente para a prática desta deliberação, não é? Nós estamos aqui a deliberar sobre uma isenção que é uma ilegalidade que tem, provavelmente, o vício da nulidade. Ou seja, nunca produz efeitos. E nem sequer é sanável uma deliberação desta natureza. E, portanto, Sr. Presidente, eu volto à questão inicial. Preciso de um parecer jurídico e financeiro, porque esta matéria tem uma componente financeira que justifica a questão da isenção. Porque este processo, Sr. Presidente, e vamos falar aqui com toda a transparência, a Câmara Municipal devia ter cobrado as coisas, portanto, a prestação deste serviço aos pais desde setembro. Não o fez. Por razões que a razão desconhece, já dizia o poeta, não é? Portanto, não o fez. Como não o fez, o que é que faz? Arranja aqui uma estratégia administrativa para, para minimizar o impacto que tem cobrar aos pais 4 meses de exercício destas prestações. E então, a estratégia que utiliza, sim senhora, vamos isentar, que vai ser bom para os pais, para a situação económica. Aliás, a deliberação de Câmara agora até traz argumentos que eu falei na última reunião, que eu acho curioso. Mas pronto. Sim, senhora, vamos dar aqui uma roupagem, desculpem aqui a expressão, à coisa, para ver se nós suprimos esta dificuldade. Para mim, é-me indiferente. Eu, sim, senhora, sou favorável, quero apoiar os pais, estou favorável à isenção. Agora, preciso é que o parecer jurídico venha aqui, diga inequivocamente que a isenção está prevista no artigo tal. Porque, meus senhores, caros colegas e senhora Presidente, é que uma isenção tem consequências diretas para os membros do órgão. E vocês vão me desculpar, mas eu não estou disponível para receber consequências de processos mal fundamentados e mal estruturados. E, portanto, Sr. Presidente, em relação a esta matéria, é assim, o que vem no parecer não justifica a isenção, ok? O que vem no parecer só diz assim, é competência do município fazer isso. Até isso, nós não precisávamos de parecer porque nós sabemos. Não é isso que nós queríamos. Nem foi isso que se falou na última reunião. Vou dar só mais uma nota, porque a seguir eu tive o cuidado de verificar outros processos anteriores, não é? E os outros processos anteriores, que quando tiveram isenções, foram fundamentadas num decreto-lei específico no âmbito do Covid, o que não é o caso deste, ok? Portanto, Sr. Presidente, devolvo-lhe a reflexão que aqui partilho, com a nota de que não estou minimamente esclarecida do enquadramento da isenção que este processo propõe. E, portanto, era importante que isso acontecesse e que o processo viesse devidamente fundamentado, o que não é o caso.
Presidente, só... Sim, vereadora. Só queria esclarecer aqui algumas situações. Dizer que realmente que a nossa proposta foi alterada para a isenção total dos meses de setembro a dezembro. Porquê? Porque nos serviços de ação social do município temos, nomeadamente a nossa rede social, constatamos que há um aumento de dificuldades não só das famílias mais desfavorecidas que essa, como a vereadora Lara dizia muito bem, já não pagam ou pagam só metade do valor quer da alimentação, quer das aves, quer das cabras, mas atinge também um patamar de um conjunto de famílias de uma classe média que de outra forma não têm direito a estes benefícios. E daí a nossa proposta de isentar de setembro a dezembro. Relativamente ao de outras pessoas poderem usufruir, não, Lara, a vereadora Lara, porque neste momento não há lugares vagos, todas as nossas lugares de salas da AF e CAF estão com a lotação máxima permitida. Das refeições, senhora vereadora. Se fosse das refeições, sim. Portanto, a nossa proposta, atendendo à situação que estamos a viver agora atualmente no Conselho, a situação económica e social do Conselho, aí vem, e depois de ser reavaliada a situação, e lendo o parecer da DJA que diz que essa isenção é legalmente possível e é feita por nós, se fomos nós Câmara que aprovámos o regulamento, somos nós que temos que aprovar a isenção. Aliás, no penúltimo parágrafo... Senhora vereadora, não fomos nós que aprovámos o regulamento, foi a Assembleia Municipal, está bem? Mas diz assim, a isenção do pagamento das mensalidades de alimentação escolar enquadra-se, diz assim, portanto, estou a ler o penúltimo parágrafo. Sim. Assume-se nas atribuições e competências da Câmara Municipal a quem cabe definir as suas próprias políticas educativas. Portanto, lendo aqui... Senhor vereador, isso é um genérico, isso é um genérico, isso não é nada específico. Onde é que está prevista exatamente a isenção? Já agora só, desculpe interrompê-lo, mas só para clarificar uma coisa, que eu também já disse na última reunião sobre esta matéria. As famílias não precisam da isenção, ou seja, o argumento da isenção para ser de setembro a dezembro, não é? Não colhe na circunstância em que as pessoas que estão em dificuldade não estão só em dificuldade de setembro a dezembro, como também já não estavam em setembro e outubro. Ou nós aplicamos uma medida para o ano letivo inteiro. Não, porque depois temos o Fundo de Emergência Social, que podemos aplicar e ajudar estas famílias mais necessitadas ou que apresentam dificuldades e... vereadora, não confunda as coisas. Estamos a falar de um apoio... Vamos lá ver, o que é que nós queremos apoiar efetivamente com isto? É as famílias que se encontram em determinadas dificuldades... económicas, sociais, por aí fora. Aqui é todas. Portanto, então se é todas, se é para apoiar todas, é para apoiar o ano inteiro todo, não faz sentido... Senhora vereadora, quando nós apoiámos a isenção da água, também apoiámos por um período de 3 meses. Senhor Presidente, e qual foi o fundamento? Foi o fundamento no decreto-lei específico que saiu nessa altura e criou regras especiais para a concessão desse apoio, lembra-se? É como um decreto-lei próprio para isso, para nós conseguirmos fazer uma série de exceções. E este processo não vem fundamentado nesse decreto-lei, está a perceber? Vem fundamentado no quê? Na competência do município em matéria de ação social e educação. Primeiro ponto, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, o regulamento não prevê isenção. Terceiro ponto, onde é que é possível fazer a isenção com base no parecer jurídico que nos apareça? Senhores vereadores, já e não só, desculpe, senhora Presidente, mas não estamos a isentar todos, nem estamos a beneficiar todos os alunos, porque nem todos os alunos beneficiam das refeições escolares. Vereadora, por um Deus, então estamos a isentar os que beneficiam das senhora Presidente, se eu soubesse antecipadamente que as refeições escolares eram gratuitas, eu tinha o direito de optar, como encarregada de educação, se queria ter essa despesa ou se queria... Ou se o meu filho comia na escola. Bom, vereadores, foi uma proposta que foi trazida aqui à reunião de Câmara. Isto não é para todos. Foi uma proposta trazida à reunião de Câmara, no sentido de... ajudar as famílias. De haver este contributo da nossa parte, como já fizemos para outras questões. Vendo aqui algumas dúvidas que os vereadores estão a pôr, se permitem, deixamos este ponto para o final, para depois podermos chamar aqui alguém que possa esclarecer e depois interrompemos aqui 5 minutos e a vereadora
Sr. Presidente, desculpe, o esclarecimento neste processo é escrito, não é verbal. Ok. Porque é demasiado sério, demasiado sério deliberar-se sobre uma matéria desta natureza que não vem escrita. Está bem? Com certeza, vereadora. Eu vou tentar entrar em contato. Sim. Com certeza, a vereadora tira a ação e vai tratando. Só chuva. Muito obrigada. Depois temos o ponto 30, que é a alimentação escolar e atividades de ensino de apoio à família pré-escolar, ano letivo 2020-2021, as isenções. Temos depois o ponto... Sr. Presidente, nós vamos votar este ponto, está a votar este ponto, certo? Sim, sim. Está a votar o ponto 30, não é? Ponto Certo. 30, sim. Pronto. Eu, em relação ao 30, tenho uma declaração de voto. Faz favor, vereadora. Eu, em relação ao 30, a senhora Presidente não colocou à votação. Ó, vereadores, eu tinha-vos dito que se houvesse alguma questão em relação a algum ponto que dissesse, senão iria considerar a votação por unanimidade, tal como fizemos. Mas não percebi isso. Os vereadores querem falar sobre este ponto, falamos sobre este ponto. Ainda não está, pois. É porque eu vou votar contra, então eu vou votar contra e a vereadora Lara também. Portanto, era-se para dar este... Então vou pôr a aprovação. Quem vota... Mas a vereadora Ana, não sei se queria dizer alguma coisa. Não quero. Não, só tem uma declaração de voto. Quem vota contra, quem se abstém... Calma, Presidente. Quem vota contra? Nós votamos contra. Nós estamos contra também. Então, pronto. Ó, Presidente, posso só dizer aqui duas palavras? Mas agora... Já estamos na fase de votação, não é? Sim, isso depois como declaração de voto. Está bem. Então, este ponto... A isenção foi 3 votos a favor e 4 contra, é isso? É isso. Neste caso, não sei se podemos considerar a votação, mas pronto. Não percebi, Sr. Presidente. Levantou a questão de não poder considerar a votação? Dizer é que... Eu não percebi. Vocês desculpem que eu estou aqui a receber telefonemas de um lado e do outro. Desculpe. O Sr. Presidente está a dizer que não pode considerar a votação. Não é isso. Como é que fica a votação relativamente à proposta de isenção? Não, a vereadora Lara Lino pediu para ser feita, para ser contabilizada a votação. Mas ela fica registada em ata que não está presente a partir deste momento. Eu pergunto à dona Fernanda como é que fica, porque senão temos 3-3, como é que fica esta situação? Senhora Presidente, eu peço-te imensa desculpa, mas isto tem sido procedimento normal, nós atuarmos desta maneira e não tenho visto nunca ser levantada essa questão. Mas se a questão é essa, eu vou telefonar à vereadora Lara só para ela vir aqui votar, se a senhora Presidente fizer questão. Porque já há várias vezes que, eu por acaso comigo nunca aconteceu, porque necessitei de me ausentar. Eu só quero... Já os vereadores do Partido Socialista isso aconteceu e nunca ninguém levantou o problema. Vereadora, é verdade. Agora se me está a dizer que vai ficar em ata e que fica 3-3 e que está a levantar, não vamos deixar isto pendurado, eu telefono à Lara e a Lara deixa a menina onde arranjar sítio para deixar a criança e vem votar. Se é esse vereadora, fica esclarecido. Vereadora, calma. Eu só quero é que isto fique definitivamente definido porque me têm levantado essa questão. E como me têm levantado essa questão, eu só quero perguntar aqui, em termos do que fica de registro na ata, que nos permita, não só para esta situação, como para todas as outras que nós temos vivido, como referiu, como é que fica esta situação. Então vamos às situações retroativamente também buscar essas votações. Porque se houver problemas nestas... Deixe disso, só quer esclarecer. Vereador, eu não lhe estou a falar mal educadamente, agradecia que não me falasse. Também não estou a falar mal educadamente. Deixe-se disso, não é propriamente linguagem para aqui. Senhora vereadora, desculpe se ficou ofendida com a forma como falei consigo. Eu agradeço as desculpas. Por muito menos fica a senhora ofendida. Por muito menos fica a senhora ofendida. Não teve essa intenção. A senhora já me disse tanta coisa hoje. Na sua boca nunca tem intenção nenhuma. Paciência de jovem. Esteja tranquila, vereadora. Eu só quero que isto fique clarificado. Muito bem. Dona Fernanda, e aliás, senhora vereadora, quero lhe dizer desde já que se não houver qualquer inconveniente, nós somos pessoas de palavra e se assumirmos
e consideramos a votação, nós consideramos-la. Não é por isso. Eu só quero que isto fique. Não, a senhora claro. Presidente foi perentória em dizer, é porque senão é 3-3. E eu essa frase. Claro, mas ó vereadora, mas permita-me pôr essa questão. Mas só a senhora é que pode pôr as questões todas, não, clarificação. É coincidência ser colocada essa questão agora. Senhora vereadora, foi claro, antes. Foi agora que aconteceu e eu tenho que. Não, já aconteceu mais vezes. É isso que eu lhe estou a dizer desde o princípio, mas para variar, já aconteceu mais vezes, não é? Bom, já aconteceu mais vezes. Mas tudo bem, a Lara vai. Dona Fernanda, não é preciso a Lara vir, eu só quero saber. Dona Fernanda, toma nota. É assim, eu até aqui estava a considerar sempre a votação com o voto da vereadora Lara. Foi isso então, me pareceu que estava desde o início, porque vamos continuar a considerar. Então, agora, aquilo que os senhores vereadores e o senhor Presidente decidirem é aquilo que eu coloco em ata. Com certeza, Dona Fernanda. Pronto, então consideramos o voto. Neste 4 votos a favor, 3 votos a favor, 4 votos contra, a proposta foi chumbada. Ponto à Sr. Presidente, eu tenho eu também quero. Sim. Vereadora Ana. Um dos princípios em direito administrativo é o do tempus regit actum. Este princípio constitui a regra geral da aplicação das leis no tempo, dele decorrendo que a lei nova é de aplicação imediata e tem íncito o princípio da não retroatividade, que para nós é basilar. O processo não fundamenta inequivocamente a possibilidade da retroatividade no dia do ato, no caso concreto, no ano 2021. Isto significa que a legalidade do ato administrativo é aferida pela realidade fáctica existente no momento da sua execução e pelo quadro legislativo em vigor à data, desconhecendo-se qualquer enquadramento jurídico para se proceder à isenção na data de hoje. Ora, não nos faz sentido estar à data de hoje a deliberar sobre uma matéria com efeitos retroativos ao mês de setembro, com fundamento que se centram no diploma, cujos efeitos cessaram a 31 de dezembro de 2020, exceto se houver algum diploma posterior a esta data. Por conseguinte, continuamos a considerar que o órgão competente para a prática do ato da isenção, no caso concreto, é a Assembleia Municipal, dado que o regulamento em vigor nada refere sobre esta matéria. Se, na verdade, pretendiam apoiar as famílias, deviam ter pensado nisto antes de setembro, de modo a vigorar para o ano letivo completo, 2020 a 2021. E estes são os fundamentos do nosso voto vencido. Senhora Presidente, nós também temos uma declaração de voto, mas estou aqui com um problema que não a encontro. Até ao final da reunião vou ver aqui no computador para onde é que ela foi. Mas já vou procurá-la e com certeza que, entretanto, a farei chegar a todos. Muito obrigada. Presidente, posso? Ou quer esperar um bocadinho? Tens seleção de votos? É? Eu tenho, mas pronto, a Presidente se calhar quer primeiro ouvir a vereadora. Não, vereadora, desculpa, estava aqui com o som desligado e pensei que e não me tinha percebido. Eu disse que a vereadora Célia para avançar. Então, relativamente a esta proposta, tenho a dizer assim, todos temos presente o impacto que a pandemia teve na nossa vida pessoal, familiar e comunitária, tendo tido impacto quer na gestão da administração pública da autarquia, quer na gestão das instituições e das famílias. Desde o passado mês de março, que temos aqui discutido e felizmente encontrado o consenso necessário para responder a todas as situações mais emergentes dentro do quadro legal vigente e das competências próprias desta Câmara. Prova disso é a aprovação e a execução do primeiro pacote de medidas de apoio que aprovámos a 27 de março de 2020, dirigida às famílias, às empresas e às instituições de apoio social. Neste mesmo âmbito, alargámos e aprovámos a prestação gratuita dos serviços de apoio à família com crianças em idade pré-escolar e do primeiro ciclo durante os meses de junho, julho e agosto. O início do novo ano letivo coincidiu, infelizmente, com o início da segunda vaga da pandemia, que está a ter um impacto ainda maior, começando também neste período a verificar-se as consequências na economia,
com o aumento do desemprego e a perda de rendimento por parte das famílias. Ainda que no Concelho da Marinha Grande a prestação a pagar pelos pais para os serviços de alimentação e de apoio seja manifestamente inferior ao praticado nos outros concelhos da região, estando só por isso já beneficiadas as famílias, não podemos ser insensíveis ao facto de esse ser um valor, ainda assim, que tem o seu peso nos orçamentos familiares, razão pela qual decidimos apresentar esta proposta de isenção do pagamento das prestações referentes aos meses de setembro a dezembro de 2020. No nosso entender, esta proposta enquadra-se no número 9 do artigo 16 da Lei nº 73 de 2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, sendo da competência da Câmara Municipal, no estrito cumprimento das normas aprovadas pela autarquia para a prestação deste serviço, sendo ainda igualmente uma medida de apoio no âmbito do combate à pandemia da doença Covid, nos termos do número 1 do artigo 2 da Lei 6A 2020, de 10 de abril. Reforçando ainda que foi publicada na sexta-feira a Lei 6A 2020, penso que 6A 2021, que nos dá esta possibilidade também de isentar estes serviços. No entanto, tendo o parecer jurídico também aqui apresentado, o parecer e o aditamento, que esta isenção e este apto é possível e legal. No entanto, a proposta foi rejeitada com 4 votos contra. Informamos que estamos preparados para faturar os serviços de forma faseada. Estou a terminar, mas acho que já posso dar por, depois se for preciso acrescentar mais alguma coisa, uma vírgula ou outra, mas pronto, vamos lá. Na verdade, tomar uma efetiva decisão, o que é que isso vota na nossa perspectiva não é legal. Na verdade, tomar uma efetiva decisão com base numa lei que não está em vigor parece-nos não ser possível. Como é sabido, o benefício às famílias e à população está no ADN da CDU. A apresentação da proposta devia ter sido feita atempadamente, de modo a beneficiar todos quantos pretendessem usar desta possibilidade, e não a posteriori, beneficiando apenas alguns e não tendo um critério equitativo. Espero que garantam o pagamento dos serviços de forma faseada, portanto aqui a vereadora Célia já teve a oportunidade de informar, mas na altura em que tinha escrito a declaração de voto não tinha esta informação, espero que garantam o pagamento dos serviços de forma faseada e que estas e outras medidas possam ser tomadas dentro de um quadro legal.